Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 16 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 5, intitulado Manifestações Físicas Espontâneas. Vamos estudar nesse capítulo os ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos e fenômeno de transporte. Item 82, vamos iniciar hoje. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que a espiritualidade amiga possa mais uma vez nos conduzir. É só procurar, porque o Livro dos Médiuns ele vai em sequência. Item 82. Os fenômenos de que acabamos de falar são provocados, embora possam ocorrer algumas vezes de maneira espontânea, sem intervenção da vontade e até mesmo contra a vontade. Ele está falando aqui do que nós estudamos as semanas anteriores, falando do movimento das mesas, em que as pessoas se reuniam, iam para uma sala, faziam a oração e ficavam ali disponíveis, evocando os espíritos para que começasse o movimento das mesas, ok? Então esse era provocado. O que ele vai falar aqui é natural, ninguém se preparou, ninguém evocou, ninguém sentou. E como que isso aconteceu? Então, olha só. Os fenômenos de que então acabamos de falar são provocados, pois que frequentemente se tornam muito inconvenientes. Então, volta lá. De maneira espontânea, sem intervenção da vontade e até mesmo contra a vontade, pois frequentemente se tornam muito inconvenientes. Imagina tu querendo dormir e a porta do guarda-roupa abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E batendo assim com força. E aí? É perturbador isso? Sim. O que exclui, além disso, a suposição de que possam ser efeito de imaginação superexcitada pelas ideias espíritas é a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso e que, quando menos esperavam por semelhante coisa. De repente a criatura está dormindo, a cama começa a sacudir a cama que está dormindo. Como que pode? Esses fenômenos a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural são muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência, porque ninguém estava preparado, ninguém estava aguardando, né? Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os fenômenos desse gênero de que tiveram conhecimento, sobretudo pela verificação cuidadosa da sua realidade, mediante estudo detalhado das circunstâncias, a fim de se assegurarem de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Vão estudar esses fenômenos naturais, esses que ninguém se resume, que ninguém vai à casa de ninguém. Ok? Vamos lá, vamos ver ruídos, barulhos e perturbações. Item 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Obviamente, mais simples e mais frequentes para aquele século, né? Aquela época, que era necessário. Lembra que os fenômenos de efeitos físicos começaram a acontecer de forma muito ostensiva. Eram muitos casos. Por quê? Porque era necessário chamar a atenção. Porque não pensa que o movimento de objeto, os barulhos, né? Aquilo que ele vai falar aqui, as pancadas, tudo isso exige um trabalho da espiritualidade, não é algo simples. Então, para eles se direcionarem para realizar esse tipo de trabalho, era necessário haver um propósito muito grande. Então, os espíritos necessitavam chamar a atenção de um grupo. Hoje, eles não se preocupam mais com isso. A doutrina espírita já está instalada, a terceira revelação já está codificada. Agora, quem quiser saber, que vai estudar.
Tia, você está querendo dizer que não existe mais o fenômeno? O fenômeno existe, mas é muito mais raro. Mas nós vamos estudar aqui que mesmo sendo espíritos perturbadores, é com a permissão de Deus. A pergunta a fazer é por que Deus está permitindo? Então tem um propósito. Porque quando se fala em efeitos físicos, meus irmãos, é necessário o médium, é necessária a ação do Espírito e, acima de tudo, é necessária a permissão de Deus. Porque se não fosse assim, meus irmãos, bastaria a vontade do Espírito e médiuns. E para um Espírito movimentar um objeto, não é necessário o médium de efeito físico nem saber. Porque pode acontecer de forma involuntária. Ele usa o fluido do médium, o médium nem sabe. Então você imagina isso, se de repente eu quisesse tacar uma cadeira na cabeça da Mita, porque eu tenho raiva da Mita, eu desencarnei, eu digo, agora, vou pegar a cadeira e vou tacar ali na cabeça dela. Tinha casa que não parava, né? Exatamente. O que a gente ia ver de cadeira voando aí na cabeça de muita gente. Então lembra sempre disso. Quando você ouvir falar em efeitos físicos, diga, se está acontecendo é com a permissão de Deus. Se Deus está permitindo, tem um propósito moral muito grande por detrás disso. As mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É principalmente neste caso que se deve temer a ilusão. Porque ele diz que o mais simples qual é? Ruídos e pancadas. Ele disse, é principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila ou que agita um objeto. Você pode dizer, mas é só o vento. E a pessoa diz, olha, são os espíritos fazendo barulho, né? O vento que sibila ou que agita um objeto. Um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba. Um efeito acústico, um animal oculto, um inseto e etc. É até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto, né? Então, por isso é que ele diz que os ruídos e as pancadas são os mais simples, mas é principalmente, como ele diz aqui, nesse caso, que se deve temer a ilusão. E é verdade, por exemplo, eu moro numa casa que tem muita madeira. Instala tudo. Logo que a gente se mudou para lá, à noite, de vez em quando, até ainda hoje, a gente toma uns sustos. Porque quando chega à noite, é uns estalos, parece que tem gente batendo, é uma coisa caindo. A madeira, né? É a madeira que de manhã ela dilata e de noite ela faz isso. Exatamente. Comprime, né? Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial. Então, vamos aprender. Revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem que sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. Porque o que ele está dizendo? Por exemplo, se você pega o estalido, é sempre aquele mesmo som. Tá. 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 Se é um tic-tac do relógio, ele diz que quando se fala em fenômeno espírito, eles não seguem essa uniformidade. Eles oscilam. Então, se é algo constante, um som constante, aquela mesma vibração no som, então é algo físico, não é algo de ordem espiritual. Ele vai explicar aqui, Kardec é um excelente pedagogo. Que sejam confundidos, então, com os efeitos. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves. Olha aí, tá mudando. De repente de repente Entendeu? Para chamar atenção. Porque se fosse sempre num grande movimento, não, tem alguma coisa, né? Não, eles oscilam, que é para justamente testificar a presença deles. Entende? Então, são pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas e às vezes retumbantes, que mudam de lugar
ora é ali naquele canto, ora é no outro canto, ora é ali atrás. E se repetem sem nenhuma regularidade mecânica, né? Não, não é. Então você vê que há uma regularidade em lugares diferentes, isso fica notório que há uma ação espiritual. Ficou claro isso? Para a gente identificar? Por isso que ele diz, e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem a observa. Olha, a obediência da pancada. Porque olha só, se as pancadas forem ouvidas num lugar que indicarmos, eu digo assim, começou uma pancada, eu digo assim, se for um espírito que está dando essa pancada, por favor, dê essa pancada do lado esquerdo. Aí a pancada vai e aparece no lado esquerdo. Aí tu corre que é espírito mesmo. Ah, não corre ele não. Quer falar contigo. Não corre não, não corre não. São os nossos amigos espirituais. Então olha só. Se as pancadas forem ouvidas no lugar que indicarmos, se responderem ao nosso pensamento pelo número de batidas solicitadas ou pelo aumento ou diminuição da sua intensidade, se for sim, bata 2 vezes. Poxa. Ele diz que não precisa nem falar. Pensar. É pensamento. Kardec era danado. Se for não, diga, bata 1 vez. Poxa. Solicitadas ou pelo aumento ou diminuição da sua intensidade, não lhes podemos negar uma causa inteligente, embora nem sempre a falta de obediência constitua a prova em contrário. Porque às vezes o espírito é rebelde, eu não vou bater não, tu não manda em mim. Bate 2, ele bate 3. Eu bato 3 e eu vou bater onde eu quiser. Né? Então, isso não é uma regra. O espírito pode simplesmente não se submeter aos nossos pedidos. 84, para finalizar. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquire a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional, por isso, que nos amedrontemos? Ou seja, é preciso correr? Não! Olha aqui, Kardec, não nos amedrontemos. Não, certamente, porque em caso algum oferecerão o menor perigo. Gente, quando um espírito, ainda na condição de maldade, quer fazer mal a alguém, a última coisa que ele quer é que percebam a ação dele. Ele está lá. Ele trabalha na surdina, ali na nossa mente, nos conduzindo ao erro, à discórdia, à desunião. É assim que eles trabalham. Então, os movimentos físicos, esses daí não nos oferecem nenhum perigo. É Deus permitindo, chamando a atenção para nos mostrar a existência e a sobrevivência desses irmãos. Então, o que nos provoca muitos males é esse silencioso que fica sugerindo pensamentos em nós, que vai plantando a discórdia, que nos afasta do trabalho, que a maioria das vezes nos dirige, a gente nem se dá conta. Que muitas vezes nos dirige, a gente nem dá conta. Ele diz assim, só se deixam abalar de modo deplorável os que estão convencidos de que tais manifestações são obras do demônio, né, do movimento, né? Como acontece com as crianças a quem atemorizamos com um lobisomem ou com um bicho-papau. Inegavelmente, tais manifestações adquirem, em certas circunstâncias, proporções e persistências desagradáveis, provocando nos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres dela. Porque quem que quer ver um barulho dentro da sua casa? A gente quer se ver livre, né? Cabe aqui uma explicação
a respeito. 85 cenas do próximo capítulo. O livro dos médios dá vontade de a gente ir, né? Mas fica aqui as observações e vamos dar continuidade à próxima semana. Exatamente o quê? Nós já entendemos hoje que a regularidade, a uniformidade, não quer dizer que isso seja uma ação espiritual. Pode ser, como ele disse, o inseto, o estalido da madeira, o sibilar do vento, alguma coisa, tá? Ele diz que normalmente quando é de ordem espiritual, isso não é uma regularidade, isso não é um uniforme, tá? Oscila lugares, a altura, o som, ok? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por esse momento rápido, mas necessário do nosso estudo de O Livro dos Médios e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.